Seja bem-vindo ao canal Conto até você dormir. Aqui é o seu espaço para relaxar, se aconchegar e embarcar em histórias que vão te fazer viajar antes de pegar no sono. Quero saber de você. Que tipo de história te prende até o final? Comente aí se você prefere aventuras mágicas, contos misteriosos ou tramas cheias de suspense. Sua resposta ajuda a escolher os próximos episódios. Hoje temos duas histórias especiais para te acompanhar nessa noite. A Aventura do Estrela do Ocidente. Uma jornada mágica e cheia de descobertas. A Tragédia de Marston Manor. Um mistério envolvente, digno das melhores investigações. Então, ajeite o travesseiro, encontre a posição mais confortável e deixe a imaginação conduzir você. Vamos começar. A Aventura do Estrela do Ocidente. Eu estava parado na janela da sala de Poirot, olhando ociosamente para a rua lá embaixo. Mas que coisa estranha, murmurei de repente. O que é, mon ami? Perguntou Poirot, placidamente, das profundezas de sua confortável poltrona. Quero ver a dedução que tira dos fatos, Poirot. Estou vendo uma jovem, ricamente vestida, com um chapéu elegante e uma pele suntuosa. Está subindo a rua lentamente, olhando para os números das casas. Ela não sabe, mas está sendo seguida por 3 homens e uma mulher de meia idade. Um pequeno mensageiro acaba de se juntar ao grupo, aponta para a jovem, gesticula. Que drama estará ocorrendo lá embaixo? Será que a jovem é uma vigarista e os seguidores são detetives preparando-se para prendê-la? Ou será que são criminosos planejando atacar uma vítima inocente? O que o grande detetive tem a dizer? O grande detetive, mon ami, escolhe como sempre o caminho mais simples. Ele se levanta para ver pessoalmente o que se passa. E meu amigo veio postar-se também à janela. Um instante depois, soltou uma risadinha divertida. Como sempre, mon ami, os seus fatos estão impregnados de um romantismo incurável. Aquela é Mary Marvel, estrela de cinema. Está sendo seguida por um bando de admiradores que a reconheceram. E, en passant, concorrido, meu caro Hastings, devo dizer que ela está perfeitamente a par da ocorrência. Soltei uma risada. Está tudo explicado. Mas não merece aplausos por isso, Poirot. Foi uma simples questão de reconhecimento. En vérité. Realmente. E quantas vezes já viu Mary Marvel nas telas, mon cher? Meu caro, pensei um pouco. Talvez uma dúzia de vezes. E eu a vi apenas uma vez. Mas apesar disso, eu a reconheci e você não. Mas ela parece tão diferente. Ah, sacré, consagrado. Estava esperando que ela passeasse pelas ruas de Londres com um chapéu de cowboy ou descalça e com cabelos cacheados como uma garota irlandesa? Só percebe as coisas não essenciais, meu amigo. Lembre-se do caso daquela dançarina, Valérie Sinclair. Dei de ombros, ligeiramente aborrecido. Mas console-se, mon ami. Nem todos podem ser como Hercule Poirot. Sei disso perfeitamente. Nunca vi ninguém ter tão boa opinião a respeito de si mesmo, exclamei, dividido entre o divertimento e a irritação. O que estava querendo? Quando se é único, não se pode ignorar o fato. E há outros que partilham dessa opinião. Inclusive, se não estou enganado, até a senhora Mary Marvel. Como assim? Não tenho a menor dúvida de que ela está vindo procurar-me. E como pode saber disso? É muito simples. Esta rua não é aristocrática, mon ami. Não tem um médico ou um dentista em moda, nem mesmo uma chapeleira em moda. Mas tem um detetive em moda. Sim, meu amigo, é verdade. Estou em moda, sou o dernier cri, último grito. Uma pessoa diz à outra,
Comment? Como? Perdeu sua lapiseira de ouro? Pois vá procurar o pequeno belga. Ele é maravilhoso. Todo mundo vai. Correz. Corram. E as pessoas vêm chegando. Aos bandos, mon ami. E com os problemas mais tolos que se podem imaginar. Uma sineta soou lá embaixo, e Poirot acrescentou. Eu não disse? É a senhora Marvell. Como sempre, Poirot estava certo. Depois de um breve intervalo, a jovem estrela do cinema americano foi introduzida na sala, e levantamo-nos para recebê-la. Mary Marvell era indubitavelmente uma das atrizes mais populares do cinema. Chegara recentemente à Inglaterra em companhia do marido, Gregory B. Rolfe, que também era ator de cinema. O casamento ocorrera cerca de 1 ano antes nos Estados Unidos, e aquela era a primeira visita do casal à Inglaterra. Haviam tido uma grande recepção. Todos estavam preparados para se deslumbrar com Mary Marvell, suas roupas maravilhosas, suas peles, suas joias, uma delas em especial, o grande diamante que fora batizado, para combinar com a dona, de Estrela do Ocidente. Muitas coisas, algumas verdadeiras, outras inverídicas, já haviam sido escritas a respeito da famosa pedra, que se dizia estar segurada pela fabulosa quantia de 50.000 libras. Todos esses detalhes passaram-me rapidamente pela cabeça, ao cumprimentar, junto com Poirot, nossa linda cliente. Era pequena e esguia, muito loura, de ar infantil e olhos azuis, grandes e inocentes, como os de uma criança. Poirot puxou uma cadeira para ela e a moça começou a falar imediatamente. Provavelmente vai me achar uma tola, Monsieur Poirot. Mas ontem à noite, Lord Cronshaw contou-me como o senhor foi maravilhoso ao esclarecer a morte do sobrinho dele. Concluí que deveria pedir seu conselho. Talvez seja apenas uma brincadeira de mau gosto. Gregory afirma que não passa disso. Mas, mesmo assim, estou terrivelmente preocupada. Ela parou para respirar. Poirot sorriu, encorajando-a. Continue, por gentileza, madame. Afinal, ainda estou completamente no escuro. Aqui estão as cartas, disse Mary Marvell, abrindo a bolsa e tirando 3 envelopes que entregou a Poirot. Meu amigo examinou-os atentamente, comentando. Envelopes comuns. O nome e o endereço escritos cuidadosamente em letras de forma. Vamos ver o que está dentro. Poirot abriu o primeiro envelope. Eu estava atrás dele, olhando por cima de seu ombro. A mensagem era constituída por uma única frase, cuidadosamente escrita em letras de forma, bem como o envelope. E essa única frase era a seguinte: O grande diamante, que é o olho esquerdo do Deus, deve voltar para o lugar de onde veio. O segundo envelope continha uma mensagem exatamente igual. Mas a terceira mensagem era mais explícita. Já foi avisada. Não obedeceu. Agora o diamante lhe será tomado. Na lua cheia, os 2 diamantes, que são o olho esquerdo e o olho direito do Deus, voltarão. Assim está escrito. Encarei a primeira carta como uma brincadeira, explicou Mary Marvell. Quando recebi a segunda, comecei a me perguntar se seria mesmo. A terceira chegou ontem, e achei que, no final das contas, podia ser algo muito mais sério do que eu imaginara a princípio. Estou vendo que as cartas não foram despachadas pelo correio. Tem razão. Foram entregues pessoalmente, por um chinês. E é justamente isso que me assusta. Por quê? Porque Gregory comprou o diamante, há 3 anos, de um chinês em São Francisco. Estou vendo, madame, que acredita que o diamante a que se referem as mensagens é o Estrela do Ocidente, arrematou Mary Marvell. É isso mesmo. Gregory recorda que havia alguma história ligada ao diamante, mas o chinês não deu qualquer informação.
Gregory diz que ele parecia estar apavorado e com pressa de se livrar logo do diamante. Pediu apenas 1/10 do valor. Foi o presente de casamento que Greg me deu. Poirot assentiu pensativo. A história parece ser de um romantismo inacreditável, madame. Mas, quem sabe? Por gentileza, Hastings, pegue meu pequeno almanaque. Atendi prontamente. Voyons. Vejamos, disse Poirot, folheando rapidamente o almanaque. Vamos ver quando é a próxima lua cheia. Ah, aqui está. Será na sexta-feira. Ou seja, dentro de 3 dias. É bien, madame. Veio pedir meu conselho. E vou dá-lo. Essa bela história, pode ser uma brincadeira. E pode não ser. Portanto, eu a aconselho a colocar o diamante sob minha guarda até a próxima sexta-feira. Depois, poderemos adotar as medidas que julgarmos necessárias. Uma ligeira expressão de contrariedade se estampou no rosto da jovem atriz, que respondeu constrangida. Receio que isso seja impossível. O diamante está com a senhora, hein? Poirot observava-a atentamente. A jovem hesitou por um momento, antes de enfiar a mão dentro do vestido e retirar uma corrente fina e comprida. Inclinou-se para a frente, abrindo a mão. Na palma estava uma pedra que parecia de fogo, engastada delicadamente em platina, faiscando solenemente para nós. Poirot aspirou fundo com um longo silvo. Étonnant, espantoso. Permite, madame? Ele pegou a joia, examinou-a atentamente e depois devolveu-a com uma pequena mesura. Uma pedra magnífica, sem a menor falha. Ah, Saint-Tonnerre! Raios! E a leva com a senhora, comissã. Desse modo. Isso não acontece normalmente, Monsieur Poirot. Sou realmente cuidadosa. O diamante sempre fica trancado em minha caixa de joias, que guardo no cofre do hotel. Estamos hospedados no Magnificent. Só o trouxe comigo hoje para mostrá-lo ao senhor. E vai deixá-lo comigo, n'est-ce pas? Não é? Vai seguir o conselho de Papa Poirot? Deixe-me explicar-lhe, Monsieur Poirot. Na sexta-feira vamos para Yardley Chase, onde passaremos alguns dias com Lord e Lady Yardley. As palavras dela despertaram uma recordação vaga em minha mente. Algum boato. O que seria? Pouco antes, Lord e Lady Yardley haviam visitado os Estados Unidos e correra o rumor de que ele andara saindo da linha por lá, com a prazerosa assistência de algumas jovens amigas. Mas havia algo mais. Algum rumor ligando o nome de Lady Yardley ao de um astro de cinema da Califórnia. Ora, mas era isso mesmo. Recordei-me subitamente. O tal artista de cinema não fora outro senão Gregory B. Rolfe. Vou revelar-lhe um pequeno segredo, Mr. Poirot, continuou a atriz. Estamos fazendo um acordo com Lord Yardley. É possível que nosso próximo filme seja rodado na propriedade de seus ancestrais. Em Yardley Chase? Falei interessado. É uma das propriedades mais famosas da Inglaterra. A senhora Marvel assentiu. Acho que é de fato uma antiga mansão feudal e tudo mais. Porém, Lord Yardley está pedindo um preço muito alto. E ainda não sei se o negócio será fechado. Mas Greg e eu sempre gostamos de misturar negócios com prazer. Mas, peço perdão se estou sendo obtuso, madame. Não poderia visitar Yardley Chase sem levar o diamante? Uma expressão dura e astuciosa apareceu nos olhos de Mary Marvel, totalmente em desacordo com a aparência infantil. Quero usar o Estrela do Ocidente em Yardley.
Não há joias famosas na coleção Yardley, entre as quais um imenso diamante? Indaguei subitamente. Ah, sim, respondeu a Sra. Marvel, laconicamente. Ouvi Poirot murmurar baixinho. Ah, c'est comme ça. E um instante depois, acrescentou, com a sua fantástica sorte habitual de acertar sempre na mosca, o que procura dignificar dando o nome de psicologia. Quer dizer que já conhecia Lady Yardley? Ou era seu marido que a conhecia? Gregory conheceu-a quando ela esteve na Califórnia, há 3 anos. Mary Marvel hesitou por um momento e depois indagou um tanto bruscamente. Algum dos dois costuma ler Society Gossip? Ambos nos declaramos culpados, um pouco envergonhados. Fiz a pergunta porque no número desta semana saiu um artigo sobre joias famosas, bastante curioso. Levantei-me, fui até a mesa, do outro lado da sala, e voltei com o referido jornal. Ela pegou-o, encontrou o artigo e começou a lê-lo em voz alta. Entre outras pedras famosas, podemos citar o Estrela do Oriente, um diamante que pertence à família Yardley. Foi trazido da China por um ancestral do atual Lord Yardley. Há uma história romântica em torno desse diamante. Teria sido outrora o olho direito da estátua de um deus num templo chinês. Outro diamante, exatamente do mesmo formato e tamanho, era o olho esquerdo. Segundo a lenda, também teria sido roubado posteriormente. Um olho irá para o Ocidente, o outro para o Oriente, até que se encontrem novamente. E quando isso acontecer, ambos voltarão em triunfo para o Deus. É uma curiosa coincidência o fato de existir atualmente uma pedra similar, pelas descrições que se tem. Trata-se do Estrela do Ocidente, pertencente a uma famosa atriz de cinema, Mary Marvel. Seria muito interessante, se fosse possível, fazer uma comparação entre esses dois diamantes. Parou de ler. Épatant, murmurou Poirot. Não resta a menor dúvida de que é uma história de primeira. E não sente o menor receio, madame? Não se sente dominada por terrores supersticiosos? Não teme reunir esses dois gêmeos siameses para que um chinês apareça e, presto, os leve de volta para a China? Seu tom era meio zombeteiro, mas tive a impressão de que havia alguma seriedade por trás dele. Não creio que o diamante de Lady Yardley seja tão bom quanto o meu, Monsieur Poirot, mas, de qualquer maneira, pretendo verificar. Não sei o que Poirot poderia ter dito a esse comentário, pois nesse momento a porta se abriu e um homem de aparência excepcional entrou na sala. Dos cabelos pretos, cacheados, as pontas dos sapatos de couro envernizado, era um herói digno de um romance. Eu disse que viria procurá-la, e aqui estou. Mary declarou Gregory Rolfe. O que Monsieur Poirot acha do nosso pequeno problema? Será que tem a mesma opinião que eu, ou seja, de que tudo não passa de uma brincadeira de mau gosto? Poirot sorriu para o grande ator. Os dois faziam um contraste ridículo. Brincadeira ou não, Sr. Rolfe, disse ele, secamente aconselhei sua esposa a não levar a joia para Yardley Chase na sexta-feira. Concordo plenamente com essa providência, meu caro senhor. E já disse a mesma coisa a Mary. Mas acontece que ela é mulher, e acho que não pode suportar a ideia de que outra mulher a suplante em matéria de joias. Não diga bobagem, Gregory, protestou Mary Marvel rispidamente. Mas a verdade é que ela corou, com uma expressão furiosa. Poirot deu de ombros. Já lhe dei meu conselho, madame. Não posso fazer mais nada. C'est fini. Fez uma mesura e acompanhou os dois até a porta. Ao voltar, exclamou. Ah, histoire de femme. O bom marido está querendo fazer o que é certo. Tout de même. Ele não teve o menor tato. Absolutamente nenhum. Falei-lhe sobre minhas vagas recordações,
E ele assentiu vigorosamente. Era o que eu já estava imaginando. Seja como for, há algo de estranho por trás dessa história. Com sua permissão, mon ami, vou sair para respirar um pouco de ar fresco. Peço que me espere. Não vou demorar. Eu estava meio adormecido na poltrona quando a senhoria bateu na porta e abriu-a. Há uma outra dama querendo falar com o Sr. Poirot. Eu disse que ele tinha saído, mas ela falou que vai esperar, já que veio do campo. Mande-a entrar, Sra. Murchison. Talvez eu possa ajudá-la de alguma forma. Um momento depois, a mulher entrou na sala. Senti meu coração disparar ao reconhecê-la. O retrato de Lady Yardley já havia aparecido vezes demais nas colunas sociais dos jornais para que ela pudesse permanecer no anonimato. Sente-se, por gentileza, Lady Yardley, disse eu, puxando uma cadeira. Meu amigo Poirot saiu, mas não deve demorar. Ela agradeceu e sentou-se. Era muito diferente de Mary Marvel. Uma mulher alta, morena, de olhos faiscantes, rosto pálido e uma expressão orgulhosa e altiva. Mas havia algo ansioso e triste transparecendo nas curvas de sua boca. Senti um desejo de me mostrar à altura da ocasião. Por que não? Na presença de Poirot, eu me sentia frequentemente constrangido. Parecia incapaz de demonstrar o que podia fazer. Contudo, não tenho a menor dúvida de que também possuo uma grande capacidade de dedução. Inclinei-me para frente num impulso súbito e disse: Lady Yardley, sei por que veio aqui. Recebeu cartas ameaçadoras a respeito do diamante. Não houve a menor dúvida de que eu tinha acertado em cheio. Ela ficou me olhando boquiaberta e toda a cor desapareceu de suas faces. Já sabe? Mas como? Sorri. Por um processo perfeitamente lógico. Se a Sra. Marvel também recebeu cartas ameaçadoras. A Sra. Marvel? Ela esteve aqui? Acabou de sair. Como eu estava dizendo, se ela recebeu uma série de cartas ameaçadoras, como possuidora de um dos diamantes gêmeos, o mesmo não podia necessariamente deixar de acontecer com a senhora, a proprietária da outra pedra. Está vendo como é simples? Estou certo, não é mesmo? Também recebeu os estranhos e misteriosos avisos? Ela hesitou por um momento, como se estivesse em dúvida se deveria ou não confiar em mim. Depois abaixou a cabeça e assentiu, com um sorriso. Recebi. E foram também entregues pessoalmente por um chinês? Não. Recebi os avisos pelo correio. Mas quer dizer que a Sra. Marvel teve a mesma experiência? Relatei o encontro daquela manhã. Lady Yardley escutou atentamente e depois comentou. Tudo se ajusta. As mensagens que recebi são exatamente iguais. É verdade que chegaram pelo correio, mas estavam impregnadas de um perfume estranho, que faz pensar em bastão de incenso, e imediatamente sugeriu-me o Oriente. O que significa tudo isso? Sacudi a cabeça. É o que precisamos descobrir. Por acaso trouxe as cartas? Talvez possamos descobrir alguma coisa pelos carimbos postais. Infelizmente, eu as destruí. Na ocasião, pareceu-me que tudo aquilo não passava de uma brincadeira de mau gosto. Será que é mesmo possível que uma quadrilha de chineses esteja tentando recuperar os diamantes? Mas isso parece incrível. Repassamos todos os fatos novamente, mas não consegui dar um passo adiante na solução do mistério. Lady Yardley finalmente se levantou. Não posso mais esperar por Monsieur Poirot. Pode contar-lhe tudo, não é mesmo? Muito obrigado, senhor. Ela hesitou, com a mão estendida. Capitão Hastings. Mas é claro, que esquecimento de minha parte, é amigo dos Cavendishes, não é mesmo? Foi Mary Cavendish quem me encaminhou a M. Poirot. Quando meu amigo voltou,
Tive o maior prazer em relatar-lhe o que acontecera durante sua ausência. Ele interrogou-me um tanto bruscamente a respeito dos detalhes da conversa. Percebi que não estava lá muito satisfeito por não ter estado presente. Mas imaginei que fosse apenas um acesso de ciúme. Poirot sistematicamente subestima minha capacidade e calculei que estivesse se sentindo triste por não ter encontrado qualquer falha. Fiquei secretamente satisfeito comigo mesmo, embora procurasse disfarçar, com receio de irritá-lo. Apesar de suas idiosincrasias, eu era profundamente afeiçoado a meu exótico amigo. Bien, disse Poirot finalmente, com uma curiosa expressão. A trama vai se ampliando. Por gentileza, pegue aquele livro sobre o Pariato na última prateleira. Ele folheou-o rapidamente. Ah, aqui está. Yardley, 10º Visconde, participou da Guerra dos Boeres, na África do Sul. Tout ça n'a pas d'importance. Casou-se em 1907 com Maud Stopperton, quarta filha do 3º Barão de Cotterill. Hum. Teve 2 filhas, nascidas em 1908 e 1910 clubes residências. Voilà. Isso tudo nos diz muita coisa. Mas amanhã de manhã iremos conversar com esse milord. Como assim? Mandei um telegrama. Pensei que tivesse se retirado do caso. Não estou trabalhando para a Sra. Marvel, já que ela se recusa a aceitar meu conselho. O que eu fizer daqui por diante será para minha própria satisfação. A satisfação de Hercule Poirot. Decididamente não posso ficar fora dessa história. E calmamente passa um telegrama para Lord Yardley, pedindo-lhe que venha correndo até aqui, só para atender à sua própria conveniência. Tenho certeza de que ele não vai ficar nada satisfeito. Ao contrário, se eu salvar o diamante da família, ele ficará profundamente grato. Acha realmente que há alguma possibilidade de os diamantes serem roubados? Indaguei ansiosamente. Isso é quase certo, respondeu Poirot placidamente. Tudo indica tal possibilidade. Mas como? Poirot deteve minhas perguntas ansiosas com um gesto de mão. Agora não, por gentileza. Não vamos criar qualquer confusão. E veja como colocou o livro na estante. Os livros mais altos estão na prateleira de cima. Aqueles que são um pouco menores estão na de baixo, e assim por diante. Precisamos ter ordem, método. É o que sempre lhe digo, Hastings. Tem toda a razão, murmurei apressadamente, indo pôr o livro em seu devido lugar. Lord Yardley era um homem jovial, que falava alto e tinha o rosto um tanto vermelho. Possuía uma bonomia extremamente simpática que compensava qualquer falta de inteligência. É uma história extraordinária, Monsieur Poirot. Não consigo entender absolutamente nada. Parece que minha esposa andou recebendo algumas cartas esquisitas e a Sra. Marvel também. O que significa tudo isso? Poirot estendeu-lhe o exemplar do Society Gossip. Em primeiro lugar, milord, gostaria que me dissesse se esses fatos são substancialmente corretos. Lord Yardley pegou o jornal e leu o artigo, contraindo o rosto de raiva. Mas que história absurda! Nunca houve nada disso em relação ao diamante. E se não me engano, ele veio originalmente da Índia. Nunca ouvi falar desse negócio de Deus chinês. Mesmo assim, a pedra é conhecida como Estrela do Oriente? E se for? Indagou ele furioso. Poirot sorriu, mas não deu nenhuma resposta direta. O que desejo pedir, milord, é que se coloque em minhas mãos. Se o fizer, sem nenhuma reserva, tenho muita esperança de evitar a catástrofe. Quer dizer que, em sua opinião, pode haver alguma coisa por trás dessas histórias absurdas? Vai fazer o que estou lhe pedindo? Claro que vou. Mas, bem, nesse caso permita que eu lhe faça algumas perguntas.
O caso da sessão de Yardley Chase para a filmagem já foi acertado com o Sr. Rolfe? Ele lhe falou a respeito disso? Não, ainda não há nada acertado. Lord Yardley hesitou por um momento, e o vermelho de seu rosto acentuou-se ainda mais. Mas seria ótimo para mim se tudo ficasse acertado. Tenho sido um idiota em muitas coisas, Monsieur Poirot. Neste momento estou afundado em dívidas até o pescoço, mas quero me recuperar. Gosto das meninas e tenho que endireitar minha vida, voltar a viver na mansão da família. Gregory Rolfe está me oferecendo um bom dinheiro, o suficiente para liquidar todas as minhas dívidas. Mas não estou querendo lhe ceder Yardley Chase, pois detesto pensar em toda aquela gente andando por lá, mexendo em tudo. Infelizmente, talvez não me reste alternativa, a menos que... Ele parou de falar subitamente. Poirot fitava-o, atento, e perguntou. Quer dizer que tem outra perspectiva? Permite que eu dê um palpite? Está pensando em vender o Estrela do Oriente, não é mesmo? Lord Yardley assentiu. É isso mesmo. Pertence à família há gerações, mas não é inalienável. Contudo, não é nada fácil arrumar um comprador. Hofberg, o homem da Hatton Garden, está procurando um cliente. Mas se não o encontrar muito em breve, será um desastre para mim. Só mais uma pergunta. Permetes... Qual alternativa Lady Yardley prefere? Ela se opõe encarniçadamente à venda da joia. O senhor sabe como são as mulheres. Ela defende ardorosamente a cessão de Yardley Chase para as filmagens. Entendo. Poirot ficou calado um momento, imerso em seus pensamentos. Depois se levantou abruptamente. Vai voltar para Yardley Chase imediatamente? Bien. Não diga nada a ninguém mesmo. E fique esperando nossa chegada esta tarde, pouco depois das 5 horas. Está certo. Mas não entendo. Ça n'a pas d'importance, falou Poirot afavelmente. Sabe que vou proteger seu diamante, n'est-ce pas? Sei sim. Mas... Então faça o que estou dizendo. Foi um nobre desconcertado e deprimido o que saiu da sala. Já passava das 5:30 da tarde quando chegamos a Yardley Chase. Seguimos o distinto mordomo até o salão antigo, revestido de madeira, com achas ardendo na lareira. Deparamos com uma cena admirável. Lady Yardley e as 2 filhas, a cabeça morena da mãe inclinada sobre as outras, louras. Lord Yardley estava de pé, ao lado, contemplando-as com um sorriso. Monsieur Poirot e o capitão Hastings, anunciou o mordomo. Lady Yardley levantou a cabeça com um sobressalto. O marido adiantou-se indeciso, suplicando com os olhos alguma instrução a Poirot. Meu pequeno amigo mostrou-se à altura da situação. Mil desculpas pelo incômodo. Vim até aqui porque ainda estou investigando o caso que me foi levado pela senhora Marvel. Ela virá para cá na sexta-feira, não é mesmo? Eu gostaria de dar uma volta pela propriedade, a fim de verificar a segurança. E desejava também perguntar-lhe, Lady Yardley, se por acaso recorda alguma coisa dos carimbos postais das cartas que recebeu. Lady Yardley sacudiu a cabeça com uma expressão desolada. Lamento, mas não me lembro de nada. Sei que foi uma estupidez de minha parte. Mas é que jamais me passou pela cabeça que devesse levar os avisos a sério. Vão passar a noite aqui? Perguntou Lord Yardley. Não precisa se incomodar, milord. Deixamos a bagagem na estalagem. Não será incômodo algum, declarou Lord Yardley, percebendo a deixa. Mandarei buscar a bagagem. Não recuse nossa hospedagem. Asseguro-lhe que não será incômodo algum. Poirot deixou-se persuadir. Foi sentar-se perto de Lady Yardley e começou a fazer amizade com as meninas. Não demorou muito para que também estivesse participando das brincadeiras.
Assim que as meninas se retiraram, relutantemente levadas por uma babá de ar severo, Poirot fez uma pequena mesura para a mãe e declarou: Vous êtes bonne mère. Lady Yardley ajeitou os cabelos desmanchados. Adoro as duas, murmurou ela com a voz um pouco embargada. Elas também a adoram e com toda a razão. Poirot fez uma nova reverência. Nesse momento, soou o gongo avisando que estava na hora de nos prepararmos para o jantar. Todos nos levantamos a fim de subir para os respectivos aposentos. O mordomo apareceu, trazendo um telegrama numa salva de prata. Entregou-o a Lord Yardley, que nos pediu desculpas, e abriu-o. Ficou visivelmente tenso ao lê-lo. Soltando uma exclamação, entregou-o à esposa. Depois, olhou para meu amigo e disse: Espere um momento, Monsieur Poirot. Acho que deve tomar conhecimento do telegrama. É de Hofberg. Ele encontrou um cliente para o diamante. Um americano, que voltará amanhã para os Estados Unidos. Esta noite mesmo, um perito virá até aqui avaliar a pedra. Ah, se tudo ficar resolvido. Lady Yardley tinha virado a cabeça. Ainda estava segurando o telegrama e disse em voz baixa: Gostaria que não vendesse, George. Está com a família há tanto tempo. Ficou esperando alguma resposta. Mas como não houve nenhuma, sua expressão tornou-se subitamente dura. Ela deu de ombros e acrescentou: Vou me vestir agora. E creio que deverei exibir a mercadoria. Virou-se para Poirot com a cara amarrada e comentou: É um dos colares mais horrendos que já se fizeram. George sempre prometeu que iria mandar pôr o diamante num novo engaste, mas nunca chegou a fazê-lo. E com isso, a senhora retirou-se. Meia hora depois, estávamos todos reunidos no salão, esperando Lady Yardley. Já se haviam passado alguns minutos da hora do jantar. Subitamente, ouvimos um farfalhar suave, e Lady Yardley apareceu na porta, uma figura esplêndida, num espetacular vestido branco. Tinha um filete de fogo em torno do pescoço. Ficou parada na porta, mal tocando no colar com uma das mãos. E disse de modo jovial, aparentemente dissipando o mau humor: Contemplem o sacrifício. Esperem até que eu apague a luz para que possam admirar devidamente o mais horrendo colar que já existiu na Inglaterra. Os interruptores ficavam do lado de fora da porta. No momento em que ela estendeu a mão na direção deles, o incrível aconteceu. De repente, inesperadamente, todas as luzes se apagaram. A porta bateu, e do outro lado veio um grito prolongado e lancinante de mulher. Santo Deus! Gritou Lord Yardley. Foi Maudie quem gritou. O que terá acontecido? Corremos para a porta, esbarrando uns nos outros na escuridão. Levamos alguns minutos para conseguir encontrá-la. E uma cena terrível nos esperava do outro lado. Lady Yardley estava caída no chão de mármore, sem sentidos, com um vergão vermelho no pescoço muito branco, indicando o lugar de onde o colar fora arrancado. Todos nos inclinamos sobre ela, sem saber se estava viva ou morta. E nesse momento, seus olhos se entreabriram e a ouvimos sussurrar, angustiada. O chinês à porta lateral. Lord Yardley levantou-se soltando uma imprecação. Acompanhei-o, com o coração batendo descompassadamente. O chinês outra vez. A porta lateral era pequena, quase no ângulo da parede, a não mais de 12 metros do local da tragédia. Soltei um grito ao chegarmos ali. É que no limiar estava caído o colar refulgente, que o ladrão evidentemente deixara cair, no pânico da fuga. Abaixei-me para pegá-lo, e soltei outro grito,
que foi ecoado por Lord Yardley. Bem no meio do colar, havia um espaço vazio. O Estrela do Oriente desaparecera. Isso esclarece tudo, murmurei. Não eram ladrões comuns. Só queriam o diamante. Mas como conseguiram entrar? Pela porta. Mas está sempre trancada. Sacudi a cabeça. Não está trancada agora. Pode verificar. E abri a porta enquanto falava. Ao fazê-lo, algo flutuou até o chão. Inclinei-me para pegá-lo. Era um pedaço de seda, e o bordado era inconfundível. Fora arrancado de uma túnica chinesa. Na pressa, a túnica ficou presa na porta, expliquei. Vamos atrás dele. Não pode estar muito longe. Mas procuramos em vão. Na escuridão da noite, o ladrão conseguira escapar com a maior facilidade. Voltamos para casa relutantemente, e Lord Yardley despachou um dos seus empregados para chamar a polícia. Lady Yardley, eficientemente ajudada por Poirot, que é tão bom quanto uma mulher nessas coisas, já se havia recuperado o suficiente para poder contar a história. Eu já ia apagar a luz quando um homem pulou em cima de mim por trás. Arrancou-me o colar do pescoço com tanta força que acabei caindo. E ao cair, vi-o desaparecer pela porta lateral. Foi então que percebi, pelo rabicho e pela túnica, que era um chinês. Ela parou de falar, estremecendo. O mordomo apareceu nesse momento e disse em voz baixa a Lord Yardley. Chegou um cavalheiro que veio da parte do Sr. Hofberg, milord. Disse que o senhor está à espera dele. Santo Deus! Exclamou Lord Yardley, visivelmente desolado. Acho que não tenho outro jeito senão recebê-lo. Não, aqui não, Mullins. Leve-o para a biblioteca. Puxei Poirot para um lado. Escute aqui, companheiro. Não acha melhor voltarmos para Londres? É o que pensa, Hastings. Por quê? Tossi delicadamente. As coisas não correram muito bem, não é? Você disse a Lord Yardley que, se ele se colocasse em suas mãos, não haveria qualquer problema, mas o diamante desapareceu debaixo do seu nariz? Tem razão, murmurou Poirot, abatido. Não foi um dos meus triunfos admiráveis. Essa maneira de descrever os acontecimentos quase me fez sorrir, mas mantive-me firme. Assim, já que fez, se me perdoa a expressão, uma tremenda missórdia, não acha que seria mais delicado partirmos imediatamente? E o jantar? O jantar certamente excelente que o chefe de Lord Yardley preparou. Ora, o jantar, exclamei, impacientemente. Poirot levantou as mãos com uma expressão horrorizada. Mon Dieu! Será possível que em seu país os assuntos gastronômicos sejam tratados com essa indiferença criminosa? Há uma outra razão para que voltemos a Londres imediatamente, Poirot. E qual é, meu amigo? O outro diamante, respondi baixando a voz. O da senhora Marvell. Eh bien, o que há com ele? Será que não percebe? A inesperada obtusidade de Poirot irritou-me. O que acontecera com sua inteligência, habitualmente ativa e atenta? Se eles já pegaram um diamante, Poirot, certamente vão agora buscar o outro. Tiens! Exclamou Poirot, dando um passo para trás e fitando-me com admiração. Seu cérebro está funcionando às mil maravilhas, meu amigo. Imagine que eu ainda não tinha pensado nisso. Mas temos muito tempo. Só na sexta-feira é que teremos lua cheia. Meneei a cabeça, ainda em dúvida. A teoria da lua cheia não me impressionava absolutamente. Consegui, afinal, impor minha opinião a Poirot, e partimos imediatamente deixando um bilhete de explicação e um pedido de desculpas a Lord Yardley. Minha ideia era seguirmos sem demora para o Magnificent, a fim de relatarmos o que acontecera. Mas Poirot vetou o plano,
alegando que poderíamos fazê-lo perfeitamente pela manhã. Acabei cedendo, contrariado. Pela manhã, Poirot parecia estranhamente avesso a sair de casa. Comecei a desconfiar que, tendo cometido um erro inicial, não estivesse disposto a continuar no caso. Em resposta a meus argumentos, ele ressaltou com extremo bom senso que a notícia do roubo em Yardley Chase já devia ter sido publicada pelos jornais matutinos e que os Rolfe sabiam tudo o que poderíamos contar-lhes. Cedi também dessa vez igualmente contrariado. Os acontecimentos comprovaram que meus pressentimentos eram justificados. O telefone tocou por volta das 2 horas da tarde. Poirot ouviu por um momento e depois disse laconicamente: Bien, j'y serai. Desligando, virou-se para mim e acrescentou, parecendo meio envergonhado, meio excitado: O que acha que aconteceu, mon ami? O diamante de Mary Marvell também foi roubado. O quê? Gritei, levantando-me de um pulo. E o que me diz agora daquela história de lua cheia? Poirot baixou a cabeça. Quando aconteceu, Poirot? Esta manhã, pelo que entendi. Sacudi a cabeça tristemente. Se ao menos tivesse me escutado, pode ver agora que eu estava certo. É o que parece, mon ami, disse Poirot, cautelosamente. As aparências enganam, como se costuma dizer, mas não resta a menor dúvida de que é justamente o que está parecendo neste momento. Ao seguirmos de táxi para o Magnificent, apressei-me em esclarecer a verdadeira essência do plano dos ladrões. Aquela ideia da lua cheia foi muito inteligente. O objetivo era fazer com que concentrássemos nossos esforços na sexta-feira, deixando-nos desprevenidos antes. É uma pena que não tenha percebido isso, Poirot. Má foi, de fato, exclamou Poirot jovialmente, com a despreocupação restaurada, depois de um breve eclipse. Afinal, não se pode pensar em tudo. Senti pena dele. Meu amigo detestava o fracasso de qualquer tipo, e disse-lhe procurando consolá-lo: Ânimo, meu caro. Terá mais sorte da próxima vez. Chegando ao Magnificent, fomos encaminhados ao escritório do gerente. Gregory Rolfe ali se encontrava juntamente com 2 homens da Scotland Yard. O gerente estava sentado diante deles de rosto muito pálido. Rolfe meneou a cabeça quando entramos. Estamos chegando ao fundo da história, disse ele, mas é quase inacreditável. Porém, ainda não consigo entender como o sujeito teve tamanha coragem. Alguns minutos foram suficientes para nos revelar todos os fatos. O Sr. Rolfe saíra do hotel às 11h15. Por volta das 11h30, entrou ali um homem extremamente parecido com ele, a ponto de ser confundido por todos. Pediu a caixa de joias que estava no cofre. Assinou o recibo necessário, comentando na ocasião: A assinatura parece um pouco diferente porque machuquei a mão no táxi. O recepcionista sorriu e respondeu que não estava notando muita diferença. Rolfe riu e disse: Só quero que não me confunda com um escroque. Venho recebendo cartas ameaçadoras de um chinês. E o pior é que eu mesmo pareço com um chinês por causa dos olhos. E o recepcionista, convocado para nos contar a história, declarou: Contemplei-o e percebi imediatamente o que estava querendo dizer. Os olhos dele eram ligeiramente enviesados nos cantos, como os de um oriental. Eu nunca tinha percebido aquilo. Mas que diabo, homem! Gritou Gregory Rolfe, inclinando-se para a frente. Está percebendo alguma coisa agora? O recepcionista fitou-o atentamente com um sobressalto. Não, senhor. Não estou vendo nada de diferente agora. E não havia realmente nada de sequer remotamente oriental nos olhos castanhos de Rolfe. Um dos homens da Scotland Yard comentou. O sujeito era muito esperto. Achou que poderiam perceber que seus olhos eram diferentes. E tratou de agarrar o touro pelos chifres, estancando qualquer suspeita no nascedouro.
Ele devia estar observando quando saiu do hotel, Sr. Rolfe. Esperou um pouco para certificar-se de que ia demorar e depois entrou. O que aconteceu com a caixa de joias? Indaguei. Foi encontrada num corredor do hotel. E só uma coisa foi tirada: o Estrela do Ocidente. Ficamos olhando uns para os outros aturdidos. Toda a história parecia extremamente bizarra, irreal. Poirot levantou-se bruscamente. Lamento não ter sido de muita serventia, murmurou ele pesaroso. Posso falar com Madame? Acho que ela está prostrada pelo choque, explicou Rolfe. Nesse caso, poderia falar-lhe a sós por um momento, monsieur? Claro. Poirot voltou cerca de 5 minutos depois e disse-me jovialmente. E agora, meu amigo, vamos para uma agência de correio. Tenho que mandar um telegrama. Para quem? Lord Yardley. Ele evitou as minhas indagações, passando o braço pelo meu e dizendo: Vamos, mon ami. Já sei tudo o que pensa a respeito deste triste caso. Não consegui distinguir-me. Em meu lugar, você poderia ter se distinguido. Bien? Admito tudo isso. E agora vamos esquecer o caso e tratar de almoçar. Voltamos para os aposentos de Poirot por volta das 4 horas da tarde. Um homem se levantou de uma cadeira junto à janela. Era Lord Yardley. Parecia exausto e angustiado. Recebi seu telegrama e vim imediatamente. Estive com Hofberg, que nada sabe a respeito do homem que esteve em Yardley Chase ontem à noite nem do telegrama. Acha que... Poirot levantou a mão. Peço desculpas. Fui eu que contratei o homem e passei o telegrama. O senhor? Mas por quê? Lord Yardley estava atarantado. Poirot explicou placidamente. Foi minha pequena ideia para fazer com que a história chegasse a um desenlace. Chegar a um desenlace? Oh, Deus! E a artimanha deu certo, exclamou Poirot vivamente. Portanto, milord, tenho o prazer de devolver-lhe isto. Com um gesto dramático, Poirot tirou do bolso um objeto reluzente. Era um imenso diamante. O Estrela do Oriente, balbuciou Lord Yardley. Mas não compreendo. Não, disse Poirot. Mas isso não tem importância. Pode estar certo de que era necessário que o diamante fosse roubado. Prometi que iria guardá-lo e cumpri a palavra. Peço que me permita manter em segredo minha pequena ideia. E peço também que apresente a Lady Yardley meus protestos do mais profundo respeito e diga-lhe que é com imenso prazer que lhe devolvo o diamante. Quel beau temps. Bom tempo, não é mesmo? Bom dia, milord. E, sorrindo e falando, o espantoso homenzinho levou o nobre aturdido até a porta. Voltou um instante depois, esfregando as mãos. Poirot, diga-me uma coisa. Será que fiquei louco? Não, mon ami. Mas está envolvido, como sempre, num nevoeiro mental. Como obteve o diamante? Do Sr. Rolfe. Rolfe. Mas ouí as cartas ameaçadoras, o chinês, o artigo no Society Gossip. Tudo saiu do cérebro engenhoso do Sr. Rolfe. Os 2 diamantes que seriam milagrosamente iguais. Bah! Simplesmente não existiam. Havia apenas um único diamante, meu amigo. Originalmente da coleção Yardley, estava há 3 anos em poder do Sr. Rolfe. Ele roubou-o esta manhã, com a ajuda de um pouco de tinta amarela nos cantos dos olhos. Ah, tenho que vê-lo no cinema. Celui-là é realmente um artista. Mas por que ele roubou seu próprio diamante? Indaguei perplexo. Por muitas razões. Para começar, Lady Yardley estava ficando inquieta. Lady Yardley? Ela ficou muito sozinha na Califórnia.
O marido estava longe, divertindo-se. O Sr. Rolfe era um homem bonito, com um ar romântico. Mas ele é muito prático. Ce monsieur conquistou Lady Yardley e depois começou a fazer chantagem com ela. Exigi-lhe a verdade na noite passada, e ela acabou admitindo. Jurou que fora apenas imprudente e que o caso não tivera maior gravidade. E devo dizer que acredito nela. Mas, indubitavelmente, Rolfe tinha cartas comprometedoras dela que poderiam levar a uma interpretação diferente. Apavorada com a ameaça do divórcio e a perspectiva de ser separada das filhas, acabou concordando com tudo o que Rolfe desejava. Como não tinha dinheiro próprio, permitiu que ele substituísse o diamante verdadeiro por uma réplica. A coincidência da data do aparecimento do Estrela do Ocidente imediatamente me atraiu a atenção. Mas tudo estava correndo bem. Lord Yardley estava querendo mudar, assentar a cabeça. E foi então que surgiu a ameaça da possível venda do diamante. A substituição seria descoberta. Desesperada, Lady Yardley escreveu para Gregory Rolfe, que tinha acabado de chegar à Inglaterra. Ele tratou de tranquilizá-la, garantindo que daria um jeito, e preparou-se para o duplo roubo. Dessa maneira, ele conseguiria acalmar Lady Yardley, a qual poderia contar tudo ao marido. O que absolutamente não interessava ao chantagista receberia as 50.000 libras do seguro. Ah, tinha esquecido isso. E ainda continuaria com o diamante. E foi nesse momento que decidi entrar em cena. Lady Yardley, como eu supunha, providenciou imediatamente um roubo e, com excelente encenação, diga-se de passagem. Mas Hercule Poirot só vê os fatos. O que realmente aconteceu? Lady Yardley apagou as luzes, bateu a porta, arrancou o colar do pescoço e jogou-o no corredor, ao mesmo tempo em que gritava. Já tinha tirado antes o falso diamante em seu quarto com um alicate. Mas vimos o colar intacto no pescoço dela, Poirot. Está enganado, meu amigo. A mão dela escondia a parte do colar onde apareceria o vazio do diamante retirado. E deixar um pedaço de seda na porta por onde se dera a suposta fuga era muito fácil. Assim que soube da história do roubo, Rolfe imediatamente encenou também sua pequena comédia. E, diga-se de passagem, representou de maneira extraordinária. O que disse a ele? Indaguei com a maior curiosidade. Falei que Lady Yardley já contara tudo ao marido, que eu estava autorizado a recuperar a pedra, e que, se ele não a devolvesse, seria iniciada imediatamente uma ação judicial. E também disse mais algumas pequenas mentiras que me ocorreram. E ele se derreteu como cera em minhas mãos. Pensei um pouco em todo o caso. Parece-me que há uma pequena injustiça quanto a Mary Marvel. Afinal, ela acabou perdendo seu diamante, sem ter nenhuma culpa. Bah! Exclamou Poirot brutalmente. Ela teve uma magnífica publicidade. E isso é tudo o que lhe interessa. Já a outra é inteiramente diferente. Bonne mère, très femme. É possível, murmurei ainda em dúvida, não partilhando inteiramente as opiniões de Poirot a respeito da feminilidade. Suponho que tenha sido Rolfe quem mandou as cartas em duplicata para Lady Yardley. Pas du tout. A conselho de Mary Cavendish, ela veio pedir minha ajuda para tentar solucionar o dilema em que se encontrava. Foi quando soube que Mary Marvel, que ela sabia ser sua inimiga, já estivera aqui antes. E mudou prontamente de ideia, aproveitando um pretexto que você mesmo, meu amigo, lhe proporcionou. Umas poucas perguntas foram suficientes para que eu constatasse que fora você, e não ela, quem contara a história das cartas. Ela achou que não podia perder a excepcional oportunidade que lhe era apresentada. Não acredito nessa história, protestei mortificado. Si, mon ami. É pena que não se interesse por psicologia.
Ela lhe disse que as cartas foram destruídas, não é mesmo? Oh, Lala, uma mulher nunca destrói uma carta se puder evitá-lo, nem mesmo quando é mais prudente fazê-lo. Senti a raiva crescer dentro de mim. Está tudo muito bem, mas você me fez bancar o idiota, do princípio ao fim. E não importa que tenha explicado toda a história depois. Há um limite para tudo. Mas estava se divertindo tanto, meu amigo. Confesso que não tive coragem de destruir suas ilusões. Não adianta desculpar-se agora, Poirot. Desta vez você foi longe demais. Mon Dieu! Mas como você fica furioso por nada, mon ami? Estou farto. E saí batendo a porta. Poirot me forçara a assumir um papel ridículo. Decidi que ele estava precisando de uma boa lição. Deixaria passar algum tempo antes de perdoá-lo. Afinal, ele me estimulou a bancar um tolo rematado. Fim. Pido. A tragédia de Marston Manor. Eu precisara me ausentar de Londres durante alguns dias. Ao voltar, encontrei Poirot terminando de arrumar sua pequena valise. À la bonne heure! Até que, enfim, Hastings. Receava que não voltasse a tempo de acompanhar-me. Foi chamado para investigar algum caso? Exatamente. Mas devo admitir que, aparentemente, não é dos mais promissores. A companhia de seguros Northern Union pediu-me para investigar a morte de um certo Sr. Maltravers, que há poucas semanas fez um seguro de vida no valor de 50 mil libras. E o que mais sabe? Indaguei, já bastante interessado. É claro que a apólice continha a cláusula habitual sobre suicídio. Caso ele se suicidasse no prazo de 1 ano, o seguro não seria pago. O Sr. Maltravers foi devidamente examinado pelo próprio médico da companhia. Embora já tivesse passado do chamado vigor dos anos, o médico declarou que gozava de saúde excelente. Contudo, na última quarta-feira, ou seja, anteontem, o Sr. Maltravers foi encontrado morto no jardim de sua propriedade, Marsden Manor, em Essex. A causa da morte foi descrita como alguma espécie de hemorragia interna. O caso em si nada teria de extraordinário se não tivessem surgido rumores sinistros sobre a situação financeira do Sr. Maltravers. A Northern Union verificou, além de qualquer dúvida, que ele estava à beira da bancarrota. O que muda consideravelmente o caso. Maltravers tinha uma esposa linda e jovem, e insinuou-se que reunira todo o dinheiro de que podia dispor a fim de pagar os prêmios de um seguro de vida em benefício da esposa, suicidando-se em seguida. Tal fato não é tão raro quanto se possa imaginar. Seja como for, meu amigo Alfred Wright, que é diretor da Northern Union, pediu-me que eu investigasse o caso. Mas não tenho muita esperança de sucesso, como disse a ele. Se a causa da morte tivesse sido um enfarte, eu estaria mais otimista. O diagnóstico de enfarte sempre pode ser interpretado como uma incapacidade do médico do lugar em descobrir do que o paciente realmente morreu. Mas uma hemorragia parece algo bem definido. Mesmo assim, ainda podemos fazer umas indagações necessárias. Tem 5 minutos para arrumar sua mala, Hastings. E depois pegaremos um táxi para a Liverpool Street. Cerca de 1 hora depois, desembarcamos de um trem da Great Eastern na pequena estação de Marston League. Indagamos na estação e descobrimos que Marsden Manor ficava a cerca de 1,5 km de distância. Poirot decidiu ir a pé e saímos caminhando pela rua principal. Qual é o seu plano de ação, Poirot? Em primeiro lugar, irei visitar o médico. Já verifiquei que só há um médico em Marston League, o Dr. Ralph Bernard. Ah, eis a casa dele. Era um chalé estilizado, um pouco recuado da rua.
O nome do médico estava numa placa de latão no portão. Subimos até a casa e tocamos a campainha. Tivemos sorte na visita. Era o horário que o Dr. Bernard reservava para consultas, e no momento não havia nenhum paciente à espera. O médico era já idoso, de ombros um pouco curvados, com um jeito distraído que o tornava extremamente simpático. Poirot apresentou-se e explicou o objetivo de nossa visita, acrescentando que as companhias de seguro normalmente investigam os casos daquele tipo. Claro, claro, murmurou o Dr. Bernard. Como ele era um homem rico, sua vida estava assegurada por uma quantia apreciável, não é mesmo? Considerava-o um homem rico, doutor? O médico pareceu ficar um tanto surpreso. E por acaso não era? Tinha 2 carros, e Marsden Manor é uma propriedade bem grande, cuja manutenção não deve ser barata. É verdade que ele a comprou por uma pechincha, pelo que me contaram. Ouvi dizer que ele sofreu grandes prejuízos. Ultimamente, comentou Poirot, observando o médico atentamente. O Dr. Bernard, no entanto, limitou-se a menear a cabeça, tristemente. É mesmo? Eu não sabia disso. Nesse caso, foi uma sorte para a esposa ele ter feito um seguro de vida. É uma jovem muito bonita e simpática, mas está terrivelmente abalada com essa catástrofe lamentável. A pobre coitada está com os nervos à flor da pele. Tentei poupar-lhe o máximo de aborrecimentos, mas é claro que o choque não podia deixar de ser considerável. Vinha tratando do Sr. Maltravers ultimamente? Meu caro senhor, nunca tratei dele. Como? Pelo que sei, o Sr. Maltravers era um cientista cristão ou algo parecido. Mas examinou o corpo? Claro. Fui chamado por um dos jardineiros. E a causa da morte era clara? Totalmente. Havia um pouco de sangue nos lábios, mas a hemorragia deve ter sido interna. Ele ainda estava caído no lugar onde foi encontrado? Estava. Não haviam mexido no corpo. Estava caído à beira de um pequeno pomar. Obviamente estivera atirando nos corvos, porque havia uma espingarda ao lado. A hemorragia deve ter ocorrido subitamente. Uma úlcera gástrica, sem a menor dúvida. Não há possibilidade de ele ter sido baleado? Ora, meu caro senhor, como pode dizer uma coisa dessas? Peço que me perdoe, falou Poirot, humildemente. Mas, se minha memória não falha, num caso recente de homicídio, o médico deu inicialmente um diagnóstico de infarte, alterando-o mais tarde, quando o comissário de polícia local declarou que isso era impossível, pois a vítima estava com um ferimento de bala na cabeça. Não encontrará nenhum ferimento de bala no corpo do Sr. Maltravers, retrucou o Dr. Bernard secamente. E agora, cavalheiros, se não tem mais nada? Compreendemos a insinuação. Muito bom dia, e obrigado por ter respondido tão amavelmente a nossas perguntas, doutor. Ah, sim, só mais uma coisa. Achou que não havia necessidade de autópsia? Claro que não, gritou o médico, quase apoplético. A causa da morte era evidente. E, em minha profissão, procuramos não afligir desnecessariamente os parentes de um paciente falecido. E, virando as costas, o médico entrou em casa e bateu a porta em nossa cara, violentamente. Seguimos para Marsden Manor. No caminho, Poirot perguntou-me: o que achou do Dr. Bernard Hastings? Pareceu-me um velho idiota. Exatamente. Seus julgamentos de caráter são sempre profundos, meu amigo. Fitei-o, apreensivo. Mas Poirot parecia estar falando sério. Porém, um brilho súbito surgiu em seus olhos, e ele acrescentou maliciosamente: isto é, quando não está em cena uma mulher bonita. Meu olhar tornou-se extremamente frio. Chegando à casa, a porta nos foi aberta por uma criada de meia-idade. Poirot entregou-lhe um cartão seu
e uma carta da companhia de seguros para a senhora Maltravers. A mulher nos conduziu a uma pequena sala e depois foi avisar a patroa. Cerca de 10 minutos depois, a porta se abriu e uma mulher esguia, de luto, apareceu. Monsieur Poirot? Balbuciou ela. Madame? Exclamou Poirot, levantando-se de maneira galante e avançando rapidamente na direção dela. Não tenho palavras para dizer o quanto lamento incomodá-la desse jeito, mas o que se vai fazer? Les affaires? Os negócios. Eles não têm a menor compaixão. A senhora Maltravers deixou que Poirot a conduzisse até uma cadeira. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas a desfiguração momentânea não era suficiente para ocultar sua extraordinária beleza. Devia ter 27 ou 28 anos. Era loura, de olhos azuis muito grandes. Tinha a boca linda, de lábios carnudos. Veio falar sobre o seguro de vida de meu marido, não é mesmo? Mas era indispensável me incomodar agora. Tão cedo? Coragem, madame, coragem. Seu falecido marido fez um seguro de vida elevado. Em casos assim, a companhia sempre verifica alguns detalhes. Autorizaram-me a fazer tudo o que for necessário. E pode estar certa de que farei tudo o que estiver a meu alcance para que tais providências regulares não lhe sejam por demais desagradáveis. Pode relatar-me sucintamente os tristes acontecimentos da quarta-feira? Eu estava mudando de roupa para o chá, quando minha criada subiu. Um dos jardineiros acabara de chegar correndo. Ele a havia encontrado. Ela não conseguiu continuar. Poirot apertou-lhe a mão, num gesto de simpatia. Compreendo, madame. Não precisa contar mais nada. Tinha visto seu marido durante a tarde? Não, não o tinha visto desde o almoço. Eu havia ido até a aldeia para comprar selos, e ele tinha saído para dar uma volta pela propriedade. Estava atirando em corvos, não é? Isso mesmo. Ele geralmente saía com a espingarda. Ouvi alguns tiros à distância. E onde está essa espingarda? Creio que no vestíbulo. Ela saiu da sala na frente, encontrou a arma e entregou-a a Poirot, que a examinou superficialmente. Estou vendo que foram disparados 2 tiros, comentou ele, devolvendo-lhe a arma. E agora, madame, se me permite, eu gostaria de ver. Fez uma pausa delicadamente. Desviando a cabeça, a senhora Maltravers murmurou. A criada irá levá-lo até lá em cima. A mesma criada de meia-idade foi chamada e conduziu Poirot ao 2º andar. Fiquei com a linda e infeliz mulher, sem saber se devia falar ou permanecer calado. Experimentei 1 ou 2 reflexões de ordem geral e ela respondeu distraidamente. Poirot desceu em poucos minutos. Agradeço-lhe a cortesia, madame. Creio que não precisarei mais incomodá-la. A propósito, sabe alguma coisa a respeito da situação financeira de seu marido? Ela sacudiu a cabeça. Não, Monsieur Poirot, não sei de nada. Confesso que nunca me preocupei com isso e ignoro totalmente os negócios de meu marido. Entendo. Sendo assim, não pode nos explicar por que ele decidiu subitamente fazer um seguro de vida, não é mesmo? Ao que eu saiba, ele nunca pensara nisso. Não posso dizer coisa alguma em relação ao período anterior, pois estávamos casados há apenas pouco mais de 1 ano. Mas sei que ele fez um seguro de vida agora porque estava absolutamente convencido de que não iria viver muito tempo. Tinha uma premonição muito forte da própria morte. Tenho a impressão de que já havia sofrido uma hemorragia e sabia que a próxima poderia ser fatal. Ainda tentei dissipar esses temores horríveis, mas em vão. E, infelizmente, ele estava certo. Com lágrimas nos olhos, ela se despediu de nós com extrema dignidade. Ao descermos pelo caminho,
Poirot teve uma reação característica. "Eh bien, não há mais o que fazer. Vamos voltar para Londres, meu amigo. Parece que não há nenhum rato nesta ratoeira. E no entanto, o quê? Uma pequena discrepância, mais nada. Também percebeu, não é mesmo? Ainda não? Mas a verdade é que a vida é cheia de discrepâncias. E certamente o homem não iria acabar com a própria vida. Além do mais, não há nenhum veneno que pudesse encher-lhe a boca de sangue. Não, não, devo resignar-me ao fato de que está tudo bem claro neste caso. Não há nada de suspeito. Mas quem será esse rapaz? Um jovem alto estava subindo pelo caminho e passou por nós sem fazer qualquer cumprimento. Observei que sua aparência nada tinha de feia. Ao contrário, seu rosto era fino e bastante bronzeado, o que indicava ter vivido num clima tropical. Um jardineiro que estava juntando folhas caídas interrompeu seu trabalho por um momento, e Poirot aproximou-se rapidamente dele. "Poderia informar-me, por gentileza, quem é esse cavalheiro? Por acaso o conhece?" "Não me lembro do nome dele, senhor, embora já o tenha ouvido. Ele esteve hospedado aqui na semana passada, por uma noite. Foi na terça-feira." Poirot virou-se para mim. "Depressa, mon ami, vamos segui-lo." Voltamos a subir pelo caminho apressadamente atrás do jovem, que se afastava rapidamente. Um vulto todo de preto estava no terraço ao lado da casa. O rapaz desviou-se para lá e fomos atrás. Assim, pudemos testemunhar o encontro. A senhora Maltravers cambaleou onde estava, e seu rosto ainda ficou perceptivelmente mais pálido. Balbuciou. "Você aqui? Mas não estava no mar, a caminho da África Oriental?" "Recebi uma notícia de meus advogados que me fez adiar a viagem. Meu velho tio da Escócia morreu inesperadamente e deixou-me algum dinheiro. Nas circunstâncias, achei melhor adiar a viagem. Depois vi a terrível notícia nos jornais e decidi vir até aqui para ajudar no que fosse possível. Talvez precise de alguém para cuidar das providências necessárias." Nesse momento, os dois perceberam nossa presença. Poirot adiantou-se e, pedindo 1000 desculpas, explicou que esquecera a bengala no vestíbulo. Um tanto relutantemente, segundo me parece, a senhora Maltravers fez a apresentação necessária. "Monsieur Poirot, Capitão Black." Conversamos por uns poucos minutos, tendo Poirot verificado que o Capitão Black estava hospedado na Anchor Inn. Como a bengala desaparecida não fosse encontrada, o que não era de surpreender, Poirot pediu mais desculpas e fomos embora. Voltamos rapidamente para a aldeia e Poirot seguiu diretamente para a Anchor Inn. "Vamos ficar aqui até a volta de nosso amigo Hastings." Notou que fiz questão de ressaltar que íamos voltar para Londres no primeiro trem? Talvez tenha pensado que eu falava sério. Mas não. Observou a reação da senhora Maltravers ao avistar o jovem Black. Ela ficou visivelmente abalada. "E ele não acha que ele se mostrou muito devotado? E esteve aqui na noite de terça-feira, o dia anterior à morte do Sr. Maltravers. Temos que investigar os passos do Capitão Black, Hastings." Cerca de meia hora depois, observamos nossa presa aproximar-se da estalagem. Poirot saiu ao seu encontro, e dali a pouco levou-o ao quarto que tínhamos alugado. "Contei ao Capitão Black a natureza da missão que nos trouxe até aqui, Hastings. Deve compreender, Monsieur le Capitaine, como estou ansioso em determinar o estado de espírito do Sr. Maltravers imediatamente antes de sua morte. Não desejo afligir ainda mais a Sra. Maltravers, fazendo-lhe perguntas dolorosas. Mas como esteve aqui pouco antes da ocorrência, pode nos dar informações igualmente valiosas. Pode estar certo de que farei tudo o que estiver a meu alcance para ajudar", respondeu o jovem militar. Mas, infelizmente, não notei nada de anormal. Embora Maltravers fosse um velho amigo de minha família, eu mesmo não o conhecia muito bem.
Quando chegou aqui? Na tarde de terça-feira. Segui para Londres no início da manhã de quarta-feira, pois meu navio deveria partir de Tilbury por volta do meio-dia. Mas, como certamente me ouviu explicar à senhora Maltravers, recebi notícias que mudaram meus planos. Ia voltar para a África Oriental, não é mesmo? Exatamente. Estou lá desde que a guerra terminou. É uma região maravilhosa, diga-se de passagem. Sei disso. Sobre o que conversaram durante o jantar na noite de terça-feira? Não me lembro muito bem. Falamos sobre os temas habituais. Maltravers perguntou como estava minha família. Depois debatemos a questão das reparações alemãs. A senhora Maltravers fez muitas perguntas sobre a África Oriental. E contei algumas histórias. Acho que foi tudo. Obrigado. Poirot ficou calado por um momento e depois disse gentilmente: Com sua permissão, eu gostaria de fazer uma pequena experiência. Já nos contou tudo o que seu consciente sabe, mas eu gostaria agora de interrogar seu subconsciente. Psicanálise? Indagou Black, visivelmente alarmado. Claro que não, respondeu Poirot, procurando tranquilizá-lo. É algo muito simples. Eu digo uma palavra, e o senhor me responde com outra, a primeira que lhe passar pela cabeça. E assim por diante. Podemos começar? Está certo, consentiu Black, embora ainda parecesse bastante apreensivo. Anote as palavras, por favor, Hastings pediu Poirot. Depois tirou do bolso o relógio imenso, cujo mostrador tinha o formato de um nabo, colocando-o na mesa, a seu lado. Vamos começar. Dia. Houve um momento de silêncio e depois Black respondeu. Noite. À medida que Poirot foi falando, as respostas dele foram se tornando mais rápidas. Nome disse Poirot. Lugar. Bernard. Shaw. Terça-feira. Jantar. Viagem. Navio. País. Uganda. História. Leões. Espingarda. Fazenda. Tiro. Suicídio. Elefantes. Presas. Dinheiro. Advogados. Obrigado, Capitão Black. Poderia dispensar-me alguns minutos de seu tempo dentro de aproximadamente meia hora? Claro. O jovem militar fitou-o com uma expressão curiosa, enxugando o suor da testa ao se levantar. Assim que a porta se fechou, Poirot virou-se para mim sorrindo e disse: E agora, Hastings? Já percebeu tudo, não é mesmo? Não tenho a menor ideia do que está querendo insinuar. Será que essa relação de palavras não lhe disse nada? Examinei a lista meticulosamente, mas acabei sacudindo a cabeça em negativa, desolado. Vou ajudá-lo, Hastings. Antes de mais nada, quero ressaltar que Black respondeu às perguntas dentro do limite de tempo normal, sem pausas demoradas. Assim sendo, podemos presumir que ele mesmo não tem qualquer consciência de culpa. Dia e noite, e lugar e nome são associações perfeitamente normais. Comecei a sondá-lo com Bernard, que poderia ter indicado o médico do lugar, se ele por acaso o tivesse encontrado. Evidentemente, isso não aconteceu. Depois de nossa conversa, ele respondeu jantar, quando falei terça-feira. Mas viagem e país foram respondidos com navio e Uganda, indicando claramente que sua viagem para o exterior é que é importante, e não a que fizera até aqui. História. Recordou-lhe as histórias de leões, que deve ter contado durante o jantar. Quando falei espingarda, ele respondeu inesperadamente com fazenda. Quando falei tiro, ele imediatamente respondeu suicídio. Passou a tarde inteira sozinho, e somente às 7 horas da noite é que anunciou que não poderia adiar por mais tempo. Tinha que dar a notícia à jovem viúva.
A essa altura, toda a minha simpatia já estava do lado dela incondicionalmente. Ficar sem dinheiro, sabendo que o marido se suicidara, era um fardo grande demais para qualquer mulher. Mas ela acalentava a esperança secreta de que o jovem Black pudesse consolá-la devidamente, depois de passada a dor inicial. Era evidente que ele a admirava intensamente. Nossa entrevista com a senhora Maltravers foi dolorosa. Ela se recusou categoricamente a acreditar nos fatos que Poirot apresentou. Quando finalmente se convenceu, desatou a chorar, incontrolavelmente. Um exame do corpo converteu a suspeita em certeza. Poirot sentiu muita pena da viúva, mas afinal, era contratado pela companhia de seguros. O que mais poderia fazer? Quando já se preparava para ir embora, disse à senhora Maltravers gentilmente: Madame, deve saber mais do que as outras pessoas que não existem mortos. Como assim? Balbuciou ela, arregalando os olhos. Nunca participou de nenhuma sessão espírita? Pois a senhora é médium e sabe disso. Já tinham me falado. Mas acredita mesmo em espiritismo, Monsieur Poirot? Já vi coisas muito estranhas, madame. Sabe que corre na aldeia o comentário de que esta casa é mal assombrada? Ela assentiu. Nesse momento, a criada apareceu para anunciar que o jantar estava servido. Não querem ficar para jantar? Acabamos aceitando. Achei que nossa presença poderia ajudá-la a esquecer um pouco o sofrimento que a dominava. Tínhamos acabado de tomar a sopa quando ouvimos um grito lá fora e o barulho de louça se quebrando. Levantamo-nos imediatamente. A criada apareceu na porta, com a mão no coração. Havia um homem parado no corredor. Poirot saiu correndo e voltou um instante depois. Não há ninguém lá. Não há mesmo, senhor? Sussurrou a criada. Fiquei tão assustada. Por quê? A voz dela era quase inaudível ao responder. Pensei que fosse o patrão, era parecido com ele. Vi a senhora Maltravers estremecer, aterrorizada. Recordei-me da velha superstição de que um suicida não pode repousar. Tenho certeza de que ela também pensou nisso, pois um minuto depois agarrou o braço de Poirot, soltando um grito. Não ouviu 3 batidas na janela? Era assim que ele costumava bater, quando dava uma volta em torno da casa. Foi apenas a Hera que bateu contra a janela, argumentei. Mas uma espécie de terror começou a dominar a todos nós. A criada estava obviamente abalada. Quando o jantar terminou, a senhora Maltravers suplicou a Poirot que não partisse imediatamente. Era evidente que estava apavorada com a perspectiva de ficar sozinha. O vento era cada vez mais forte e gemia em torno da casa de uma maneira lúgubre. Fomos nos sentar na sala. Por 2 vezes, a porta se desprendeu e se abriu lentamente. Nas 2 ocasiões, a senhora Maltravers se agarrou a mim, com exclamações de terror. Ah, mas parece que esta porta está enfeitiçada, gritou Poirot, finalmente irritado. Levantou-se e foi fechar a porta, virando a chave na fechadura. Melhor deixá-la logo trancada. Não faça isso, gritou a senhora Maltravers. Se a porta se abrisse agora, e no momento mesmo em que ela falava, o impossível aconteceu. A porta trancada se abriu lentamente. Do lugar onde eu estava sentado, não dava para avistar o final do corredor. Mas a senhora Maltravers e Poirot estavam de frente para ele. Ela soltou um grito estridente e balbuciou depois para Poirot. Também o viu no corredor? Poirot fitou-a com uma expressão aturdida, depois sacudiu a cabeça lentamente. Eu o vi, meu marido não o viu também? Não vi nada, madame.
Não está se sentindo bem. O choque deixou-a abalada. Estou perfeitamente bem. Oh, meu Deus! Subitamente, sem que o esperássemos, as luzes faiscaram e depois se apagaram. E na escuridão, soaram 3 batidas rápidas na janela. Ouvi o gemido da senhora Maltravers, e foi então que eu vi o homem que eu já vira antes, estendido na cama lá em cima. Estava agora parado à nossa frente, irradiando uma claridade fraca, fantasmagórica. Havia sangue em seus lábios, e sua mão direita estava levantada, apontando algo. De repente, uma luz intensa pareceu irradiar-se dele. Passou por Poirot e por mim, e foi incidir na senhora Maltravers. Olhei para o rosto terrivelmente pálido e apavorado dela, e vi também algo mais. Santo Deus, Poirot! Gritei. Olhe só para a mão direita dela. Está toda vermelha. Ela olhou para a própria mão e caiu no chão, gritando histericamente. Sangue! Isso mesmo, é sangue. Eu o matei. Fui eu. Ele estava me mostrando como podia ser feito. Inclinei-me rapidamente e puxei o gatilho. Salvem-me dele. Salvem-me. Ele veio me pegar. Sua voz sumiu num gorgolejo horrível. Luzes! Gritou Poirot. E as luzes se acenderam, como num passe de mágica. Está acabado. Ouviu tudo, não é mesmo, Hastings? E você também, Everett. Ah, por falar nisso, Hastings, esse é o Sr. Everett, um insigne ator teatral. Telefonei-lhe esta tarde. Não acha que a maquilagem dele está muito boa? Muito parecido com o falecido. E com uma lanterna elétrica e a fosforescência necessária, conseguiu causar a impressão apropriada. Se eu fosse você, Hastings, não tocaria na mão direita dela. A tinta vermelha mancha muito. Quando as luzes se apagaram, derramei tinta vermelha em sua mão. E agora, temos que nos apressar, se não quisermos perder o trem. O inspetor Japp está lá fora e pode cuidar do resto. Está uma noite horrível. Mas ele pôde ajudar a fazer o tempo passar mais depressa, batendo de vez em quando na janela. Ao caminharmos apressadamente sob o vento e a chuva, Poirot foi me explicando tudo. Havia uma pequena incoerência, Hastings. O médico parecia pensar que o falecido era um cientista cristão. Quem poderia ter lhe dado tal impressão senão a senhora Maltravers? Mas, para nós, ela declarou que o marido andava bastante apreensivo com sua saúde. E por que ela ficou tão aturdida com o reaparecimento do jovem Black? Finalmente, embora eu saiba que as convenções exigem que uma mulher demonstre um profundo pesar pela morte do marido, não havia motivo para que ela passasse tanto ruge nas pálpebras. Não tinha reparado nisso, Hastings. Como sempre lhe digo. Afinal, um detalhe tão insólito não poderia deixar de ser lembrado. Não devia ser isso. Assim, como eu já disse, a conclusão era de que se tratava de um homicídio e não de um suicídio. Mas compreendi também que não dispunha absolutamente de qualquer prova que confirmasse minha teoria. E foi por isso que encenamos a pequena comédia a que você assistiu esta noite. Fiz meu primeiro comentário desde que Poirot iniciara as explicações. Confesso que, até agora, ainda não estou entendendo muito bem como o crime foi cometido. Vamos começar pelo princípio, meu caro Hastings. Temos uma mulher inteligente e astuta. Aproveita também para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma nova aventura ou mistério. Agora respire fundo, feche os olhos e tenha uma ótima noite de descanso. Até a próxima história, aqui no Conto Até Você Dormir.